Hora da verdade. Gabriel, se treino de hipertrofia é tão simples, por que ninguém é gigante? Por que eu vou na academia e tá todo mundo pequeno, sabe? A gente vê treinadores falando, inclusive eu falando, que treino de hipertrofia é de baixa complexidade, ele é simples de fazer, entendeu? Ele é monótono. Então por que ele pode até chegar a ser monótono, né? De tão fácil que é, tão simples que é. Então por que ninguém é gigante, ninguém tá conseguindo hipertrofia e tá todo mundo buscando maneiras de conseguir aumentar? É sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Para isso eu consegui pensar comigo, com os meus botões, algumas formas de responder essa pergunta, que ela é complexa, ela não é tão simples assim não, tá? E eu acho que no primeiro lugar, uma coisa que a gente pode falar é que não é porque é simples que todo mundo sabe. A gente sabe que comer, tem vários pontos de que a ciência é extremamente clara, ela é extremamente explícita sobre algumas informações, sobre algumas formas de conhecimento, mas ainda assim não quer dizer que as pessoas sabem, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto. Em função da divisão da nossa sociedade em bolhas de conhecimento exponenciada pelas redes sociais, a gente acaba achando que determinadas coisas são básicas, que são explícitas, mas não necessariamente todo mundo tem esse mesmo conhecimento, tá? Você ficaria incrédulo como que existem pessoas que treinam há décadas, sabe, na academia e não conhecem nenhum influenciador fitness ou não seguem nenhum influenciador fitness porque ela não tá nem aí pra esse mundo, o negócio dela é outra coisa, sabe? Então, eu posso estar falando aqui no meu vídeo no YouTube, tem 200 vídeos falando sobre os básicos da hipertrofia, os princípios da hipertrofia, mas não quer dizer que aquela pessoa ali que treina há muito tempo sabe daquilo, ela tem um aprendizado de origem diferente e muitas vezes ela simplesmente foi reproduzindo métodos e não aprendeu nada, porque ela nunca pensou criticamente sobre aquilo, ela simplesmente macaco vê, macaco faz, sabe? Então, um exemplo que a gente pode utilizar é física clássica, né? Física clássica comparada às outras formas, né, da física, estou falando de velocidade, né, de movimento retilíneo uniforme, essa física assim mais simples que a gente vê no primeiro ano, é simples, é um negócio tranquilo de aprender, mas não quer dizer que todo mundo sabe, porque pelo contrário, se você considerar níveis educacionais do nosso país, tem gente que está no ensino superior e não sabe fazer isso. Então não é porque é simples, de baixa complexidade, que todo mundo tem esse conhecimento. Segundo lugar, beleza, Gabriel, mas tem gente que sabe e continua pequeno. Aí vem a parte mais difícil, a parte mais complexa. E aqui a gente tem que imaginar alguns cenários, eu acho, pra gente conseguir responder essa pergunta. Em primeiro lugar, que eu acho que não é porque é simples que é fácil de fazer. Eu, pessoalmente, tenho pra mim que o treino, essencialmente, só de hipertrofia, ele é extremamente chato e monótono. Isso eu falo pra qualquer pessoa. Eu acho o treino só de hipertrofia chato. Eu já, principalmente quando eu tava perdendo peso no ano passado, e no começo desse ano, eu não tava fazendo repetição máxima, eu tava treinando só pra hipertrofia, e eu tava começando a ficar até desmotivado, e foi algo que foi muito difícil pra mim, até em questão de quando eu tava, né, precisando de mais atenção pra minha saúde mental, que não tava nem um pouco a fim de fazer, porque é um negócio que você tá sempre fazendo coisas muito parecidas, com pequenas mudanças, tá? Eu vou falar mais sobre essas variáveis daqui a pouco, mas é uma coisa que você está sempre ali meio que fazendo mais do mesmo, você custa a ver alguma diferença e essas diferenças demoram meses e nunca vai ser aquilo que você espera porque a gente está totalmente enviesado em função de rede social e mídia, tá? Então é algo que pode ser difícil de fazer, difícil de enfrentar. Estudar matemática é difícil, cara. Tem uma outra pessoa que gosta, mas a maior parte das pessoas acha difícil, entendeu? Então não é porque é só você pegar o livro e ler e dominar como funcionam as operações básicas que todo mundo consegue fazer e faz, tá? Às vezes você consegue e não faz, né? Haja visto aí, por exemplo, você pega o nosso Enem, como as pessoas têm uma performance não muito boa em matemática, embora a matemática do Enem não é tão difícil assim, enquanto às vezes é uma coisa mais aplicada aí de uma universidade particular que tem alta concorrência, ou às vezes no ensino médio mesmo, sabe? É algo que, em questão de aplicação, não é tão simples quanto em questão de conceito, se é que é possível a gente separar dessa forma. Mas agora eu quero falar tecnicamente, eu quero falar especificamente e eu quero falar de conceitos. Eu costumo falar aqui no canal que se o seu objetivo é hipertrofia, o seu treinamento ele tem que ser constante, frequente e progressivo. O seu treinamento ele tem que ser frequente, porque você tem que ir várias vezes na semana fazer determinados grupos musculares, de 2 a 3 vezes. Não tem resposta, faça isso. Os extremos não necessariamente funcionam. Podem funcionar, mas não necessariamente você vai conseguir fazer com que o seu extremo, o seu treinamento de 10 de 10
seja 2 vezes na semana, seja ao longo de anos e seja cada vez mais difícil. Definitivamente você não vai conseguir, tá? Do ponto de vista da frequência, é algo que você vai ter que fazer ao longo de anos. Pensa na sua vida, quantas pessoas você conhece que conseguem fazer a mesma atividade de lazer ao longo de anos. São pouquíssimas. Eu acho que eu conto em uma mão se bobear, tá? E ainda assim essas pessoas não necessariamente vão conseguir um nível de excelência ao ponto de destacar como é o que é necessário para uma pessoa. Você olhar e falar assim, esse cara aqui é hipertrofiado, treina há muitos anos, entendeu? Muitas vezes a pessoa treina hipertrofia há muitos anos, mas ela não é tão boa e ela não se destaca. E aí você julga ela como uma pessoa que não tem essa resultado que você esperaria que tivesse. Então a questão da frequência também é muito complicada. E a questão da progressão, essa eu acho que pega todo mundo. Aumentar o peso é difícil, aumentar o peso dá medo às vezes, tá? E aumentar o peso atualmente é algo mal visto, né? Você fazer séries e repetições nas academias com muito peso, hoje em dia o pessoal tá te encarando, tá achando esquisito, né? Algo que antigamente geraria admiração, hoje em dia as pessoas estão sendo julgadas e tal. Às vezes vem gente falar, você não precisa de fazer isso com esse peso, sendo que a progressão é algo inevitável da performance humana. Se você não está caminhando para frente, você está andando para trás, tá? Sinto te dizer isso, você é um ser humano, o seu tempo tá correndo, seu relógio está correndo. Se você não está indo para frente, caminhando, gerando adaptação, o seu corpo tá andando para trás, você está perdendo massa muscular, sabe, perdendo performance. Então, assim, de maneira geral, é muito difícil progredir com o passar do tempo. Para pensar no agachamento, assim, muitas pessoas ficam com medo de colocar 3 anilhas nas costas, por mais que elas tenham essa capacidade, tá? E você imaginar que você vai ter que sair de 3 para 4, e quando você estiver com 4, você vai de 4 para 5, né? É algo complicado, não é tão simples assim. A quantidade de pessoas que eu vejo que na hora que você passa o exercício mais difícil, ela fica com receio, com medo, é muito grande. E principalmente quando essa pessoa está sozinha, sem um acompanhamento profissional, pode ser que ela não faça. Pode ser que ela fique 5 anos treinando com o mesmo peso. Vai na academia aí, dá uma olhada. Eu vejo pessoas que você fala, cara, eu vou na academia há 10 anos, e o cara tá usando o mesmo peso há 10 anos. Né? Progressão, o cara pode ir 2 vezes na semana, pode ir ao longo de 10 anos, mas se ele não está aumentando a performance, ele não vai ter hipertrofia. E o último ponto, e esse eu acho que é mais um lapso de julgamento das pessoas mesmo, é que nem todo mundo está afim de hipertrofia, né? Embora aqui no mundinho das redes sociais, um cara que tem um físico do bodybuilder é algo invejável, eu diria categoricamente que para a maior parte das pessoas, o físico de um fisiculturista não é invejável, é bizarro. É como se fosse um animal de outra espécie. Eu pelo menos considero assim. Eu não consigo me comparar com uma pessoa dessa aqui, cujo o organismo não funciona do mesmo jeito que o meu organismo funciona. Pra mim é, sei lá, tipo, ver um elefante. É muito diferente, eu não consigo me comparar com isso, sabe? E eu diria que a maior parte da população não tem o interesse de ficar gigante, não acha legal. Tem gente que gosta, principalmente nas redes sociais, em função dos algoritmos, né, que priorizam conteúdos que são extremos, porque conteúdos extremos geram engajamento. Você vai ver muita gente vendo lá o cara gigantesco, vai ter um tanto de número, um tanto de visualização, um tanto de comentário, mas assim, não necessariamente a maior parte das pessoas que engajou gosta, isso é importante, e das pessoas da população geral, às vezes a pessoa nem quer, tá? Se eu entrar na academia e olhar assim, pô, quem aqui que é forte? Quem aqui que é hipertrofiado? É um dado que você vai ter. Agora, quem aqui quer ficar forte de verdade, quer levantar a anilha mesmo, e quem aqui quer ficar hipertrofiado, quer medida de braço e de perna? A maior parte das pessoas não está afim. A maior parte das pessoas nem tenta. Que é simplesmente saúde. E a gente sabe, segundo a Organização Mundial da Saúde, que as exigências para você ter um nível de atividade física saudável não são muito grandes. Fazer exercício de força 2, 3 vezes por semana, fazer exercício aeróbico de média a alta intensidade 3 ou 4 vezes na semana. Não é nada demais. Então eu acho que se o ponto de vista da pessoa é apenas saúde, tá bom o suficiente. Né? Eu assim, pessoalmente, e a forma que eu trabalho meu cliente é incluir nessa ideia de saúde você tirar as fraquezas tão grandes a ponto de gerar dores. Então, por exemplo, se a pessoa faz atividade física e tem muita dor no joelho, eu não sei se eu consideraria ela nesse conceito de saúde se ela não estivesse trabalhando para melhorar essa dor no joelho. Isso pode envolver uma hipertrofia de posterior de coxa, de glúteo, sabe? Pode envolver um aumento de força.
dos movimentos de quadril e tudo mais, sabe? Pode envolver sim, mas eu acabei entrando numa tangente, mas eu só queria concluir de que a maior parte das pessoas não tem esse objetivo de ficar gigante. E mesmo as pessoas que têm o objetivo de crescer e hipertrofiar não querem ficar como um bodybuilder. Para às vezes ela aumentar um pouquinho ali, ela vestir uma camisa G e sentir que está apertado, já é o suficiente. E muitas pessoas treinam simplesmente por saúde, embora eu acho que tem um equívoco aí, eu acho que treinar para saúde deveria envolver prevenção de lesões. Para elas, tá mais ou menos alinhado com o objetivo e tá sendo dentro do razoável. É muito importante você não cair na armadilha, como já falei, mencionei diversas vezes nesse vídeo, de achar que rede social é igual ao mundo lá fora, porque não é. A rede social é uma forma de eu e você interagirmos mediado por uma corporação que tem o objetivo de maximizar lucro, tá? Nunca se esqueça disso. Tudo que você tem que consumir, você tem que lembrar que se não foi você que colocou na tela do celular, alguém colocou para você com o objetivo de maximizar o seu tempo olhando para a tela para eles ganharem dinheiro, tá? Então a gente não pode acabar confundindo isso com realidade. Para concluir esse vídeo, eu acho que é importante eu relembrar vocês de que, sim, o treinamento de hipertrofia não é muito complexo, não, mas ele é difícil. Você vai ter que fazer muitas coisas que às vezes você não gosta, que você acha chato e que são muitas coisas difíceis, exercícios com grandes amplitudes de movimento, tá? Você vai ter que fazer ele várias vezes na semana, você vai ter que ficar mais forte nele, colocar mais peso, nunca vai ficar fácil, porque quando ficar fácil significa que você tem que trocar de exercício ou aumentar o peso, tá? E você vai ter que fazer isso ao longo de anos na sua vida se você for uma pessoa natural. Então, assim, é simples, mas não é fácil. E você tem que pensar que tem gente que não tá afim de fazer isso. Então, você não vai ver qualquer um aí na rua. Eu acho que isso valoriza muito você conseguir perceber de que quem tá ali naquele caminho de forma natural é porque o cara fez por onde. E eu acho muito legal também você, se tiver a oportunidade, escutar o que essa pessoa tem a dizer, porque, como diria Luiz Simmons, né? Quem lê o livro não aprende nada é um tolo. Né? Eu acho que a gente tem essa oportunidade. Já que a gente está falando tão mal de redes sociais, né? Vamos falar que um lado positivo é que a gente consegue fazer isso. A gente consegue ver o que essas pessoas têm a dizer, o que elas aprenderam ao longo do caminho, né? Porque, sei lá, em vez dela demorar 10 anos, talvez se você escutar o conselho dela, você consegue demorar só 8. Se você precisa de ajuda no seu treinamento de hipertrofia, você pode sempre entrar em contato comigo. Se você assistiu esse vídeo até aqui, muito obrigado. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.